Oi pessoal, o canal Trolendo a partir de hoje vai estrear uma série chamada Pra Entender. Para entender, ela vai focar em aspectos não relacionados ao enredo, mas alguns elementos que tornam essa obra bastante representativa no cenário da literatura brasileira. Nós vamos começar por Lucíula. Canal Trolendo apresenta Para Entender. Lucíula é um romance romântico de José de Alencar, lembrando que o romantismo é uma escola do século XIX, que uma das principais características é a idealização. A idealização das personagens, a idealização do espaço, a idealização do ser humano como um todo. José de Alencar, então, ele tem uma obra dividida em 4 partes, assim denominada pela crítica: romances de perfis femininos, romances urbanos, romances históricos e romances indianistas. Lucíula vai pertencer poderíamos enquadrar em 2 fases. A Lucíula como um romance de perfil feminino, porque a protagonista é Lúcia, e um romance urbano, se passa no Rio de Janeiro e vai ser trabalhada as contradições dessas personagens, em específico a contradição de Lucíula. Lucíula é interpretada, ela é colocada na obra, ora como um anjo, ora como uma mulher muito sedutora. Então é uma personagem bastante ambígua. Nesses romances de José de Alencar, assim como em Senhora, nós vemos alguns traços pré-realistas em função dessa contradição. Então nós vamos ter Lucíula, a protagonista, uma cortesã, ou seja, uma prostituta do século XIX, que vai se apaixonar por Paulo, um rapaz de classe média, e que vai ter esse romance bastante discutido, na sociedade. Imagine alguém se relacionar com uma cortesã. Como que o Paulo ele poderia se relacionar com uma cortesã? E é esse antagonismo que vai ser a mola mestra de todo o romance de José de Alencar. Quem nos conta a história de Lucíula é o próprio Paulo. Então nós vamos ter um Paulo narrador, aquele que nos conta a história, e um Paulo personagem. Aí também nós entramos com uma certa dose de ambiguidade, porque esse narrador, ele nos conta a história como se estivesse acontecendo assim, na mesma proporção, no mesmo momento, no momento presente. E o interessante também é que essa história ela é contada por cartas. A primeira cena nos mostra um Paulo se dirigindo à senhora GM, dizendo que não poderia contar a sua história porque tinha crianças na sala. Então nós vamos ter uma história intermediada por cartas. Paulo vai contar essa história para a senhora GM. Nós vamos ter também uma certa dicotomia desse personagem. Todo romance, então, ele é ambíguo. Nós vamos ter personagens com 2 facetas. Essa faceta ambígua da personagem, ela é representada, inclusive, a partir dos nomes. Quando a personagem encarna esse lado sedutor, esse lado cortesã, ela é nomeada como Lúcia. Maria da Glória é a retomada dessa mulher pura, ingênua. Então, esses traços dessa dicotomia avançam para a escola realista. Então, muitos críticos literários costumam afirmar que Lucíula possui alguns traços pré-realistas. No entanto, você poderia me perguntar, por que essa obra continua sendo classificada como romântica? É porque o amor no final, mesmo a personagem não vivendo, falecendo, ela redime essa personagem. Então, na metade da história, nós sabemos que Lúcia, por amor a Paulo, ela deixa essa vida, entre aspas, devassa e passa a ser devotada a esse amor. Então, é uma espécie de um amor salvador, um amor purificador, que vai fazer com que essa personagem passe de um espaço para o outro, um espaço do antes do pecado, da sedução, de uma vida devassa, para uma vida dedicada a esse amor, uma vida dedicada ao Paulo, ao filho que eles teriam.
É interessante salientar também o título de Lucíula. Esse nome foi dado pela senhora GM, aquela interlocutora das cartas do personagem, do narrador Paulo. Lucíula é um inseto que brilha no escuro. Então nós teríamos uma metáfora da própria personagem Lúcia, que em meio à escuridão de sua alma, daquela alma devassa, daquela alma da prostituição, ela passa a enxergar a luz. E o motor, o que desencadeia essa luz, é o amor redentor que ela sentia por Paulo. Vale uma dica também, pessoal, há um filme, um roteiro, a partir da obra de José de Alencar, que se chama Lucíula, o Anjo Pecador, de 1975. Vocês encontram disponível na plataforma YouTube. Até a próxima!